Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre decomposição em fatores primos. E o que isso quer dizer? Primeiramente, nós devemos lembrar dos números primos, tá? Os números primos é o conjunto dos números que só podem ser divididos por eles mesmos e por um. Por exemplo, o 2. Só podemos dividir o 2 por 2 e por um, ou seja, por ele mesmo e por um. O 3 só dá para dividir por 3 e por um. O 4 não pode, porque o 4 ele pode ser dividido. O 4 ele tem, eu consigo dividir por 2, consigo dividir por 4 e consigo dividir por um. Ou seja, ele tem 3 divisores. Então o 4 não é um número primo. O 5 é um número primo, só pode ser divisível por 5 e por um. O 6 não é, porque eu consigo dividir por 6, por 3, por 2 e por um. O 7, o 11, isso são alguns números primos, tá? É quando o número só pode ser dividido por um e por ele mesmo, certo? E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a decomposição em fatores primos, é quando nós temos um valor, por exemplo, esse número 50, e quero dividi-lo em fatores primos. Nós vimos também já os critérios de divisibilidade. Por exemplo, o 50 é um número que termina em zero, ou seja, é um número par. Então, ele é divisível por 2. Ele é divisível por 5 por terminar em zero. Só que aí, como a gente está fazendo uma decomposição, nós vamos sempre tentar dividir pelo menor número primo possível, que é o 2. Então, nós começamos a dividir por 2. Então, eu estou fazendo 50 dividido por 2. 50 dividido por 2 é 25. Bom, o 25 ele não é mais divisível por 2 porque não é par. Não é divisível por 3 porque a soma não é um múltiplo de 3. Então ele só pode ser dividido agora por 5. Terminou em 5, é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5, que dá 5. E agora nós temos o 5 que só pode ser divisível por ele mesmo. Bom, 5 dividido por 5 é 1. Quando nós chegamos aqui no resultado 1, significa que a divisão não precisa mais ser calculada. Tá? Chegando aqui em 1, ó, 50 dividido por 2, que deu 25. 25 dividido por 5, que deu 5. 5 dividido por 5, que deu 1. Bom, chegou em 1, não precisa mais. Então, o que acontece? Apareceu esse número 2 e apareceu o fator 5 duas vezes. Se nós fizermos a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 5, 50. Nós voltamos para o valor inicial, mas o intuito aqui é só conseguir fazer a decomposição, transformar esse número 50 nessa multiplicação de números primos. E também eu posso escrever isso aqui como sendo 2 vezes 5 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque se o 5 apareceu duas vezes, eu posso colocar ele no expoente. Tá? Esse 2 ele indica a quantidade de vezes que o 5 se multiplicou. Fazendo esse outro exemplo, 86. Eu vou começar dividindo por 2. 86 dividido por 2, isso vai me dar o valor 43. Bom, o número 43, o 43 já é um número primo, então eu não tenho mais como continuar essa divisão. Ele não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5, não é divisível por 7, não é divisível por 11, e aí por diante, ou seja, o 43 só pode ser dividido por 43 e nós chegamos ao resultado aqui, 43 dividido por 43, 1.
esse número fica decomposto como sendo 2 vezes 43 e a decomposição está feita. Se eu pegar, por exemplo, um número 2 elevado a 4 vezes 5, que número é essa decomposição? Bom, 2 elevado a 4, isso significa que é o 2 sendo multiplicado 4 vezes e depois tem o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, que vai dar 80. Então, ó, eu parti do número decomposto e encontrei o número inicial, tá? Aqui está decomposto os fatores primos e esse é o número inicial. Eu vou fazer a decomposição dele só para a gente ver que a volta é isso mesmo. Então, eu vou pegar 80 e fazer a decomposição. Então, ó, eu escrevo um número, passo essa linha aqui e começo a dividir por 2. 80 dividido por 2, 40. 40 dá para dividir por 2, que é 20. 20 dá para dividir por 2, que é 10. 10 dá para dividir por 2, que é 5. E o 5 só dá para dividir por 5, que aqui chegou no resultado 1. Cheguei no valor 1, não preciso mais fazer a decomposição. Esse fator primo fica escrito como o 2, 1, 2, 3, 4 vezes, 2 elevado a 4, vezes 5, certo?